Evangelho segundo Mateus, capítulo 2. Nós leremos todo o texto, todo o capítulo. Assim diz a palavra do Senhor. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Vamos orar? Senhor, lemos a tua palavra e clamamos ao Senhor agora. Nutre o nosso coração com ela. Fala conosco, Senhor. Abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração para ouvir a tua palavra, para compreendê-la e para aplicá-la. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Na semana que passou, nós demos início, eu posso dizer que eu dei início, a uma nova série de sermões no Evangelho de Mateus, no qual a IPJC vai explorar com detalhes a vida e o ministério de Jesus Cristo, bem como a sua mensagem principal, a chegada do reino de Deus. No capítulo 1 do Evangelho de Mateus, Mateus reconta a genealogia de Jesus e a história do seu nascimento, numa passagem que, como a gente viu na semana passada, apresenta inúmeras lições acerca da historicidade do nascimento de Jesus, acerca das suas credenciais como verdadeiro filho de Davi, acerca da sua família um tanto quanto complicado, dos seus ancestrais um tanto quanto complicados, bem como a verdade teológica de que Jesus é descanso verdadeiro para todos aqueles que se apegam a ele. O cenário então está posto. Jesus nasceu e eis diante do público original e de nós a notícia mais importante que já se ouviu. O Filho de Deus encarnou, Jesus nasceu.
E se eleições eclesiásticas, eleições presidenciais costumam causar tanto alvoroço e tanta comoção em todos nós, que dirá a chegada de um rei? Como será então que reagiram as primeiras pessoas que tomaram conhecimento do nascimento de Jesus? O que é que Mateus nos deseja ensinar com o relato da visita dos magos ao recém-nascido Filho de Deus? E qual é a relação desse texto que nós acabamos de ler com os dilemas da nossa vida hoje? O relato que nós acabamos de ler nos ensina 3 coisas acerca de Jesus. Que Jesus é o cumprimento da promessa, que Jesus é uma potencial ameaça e que Jesus é uma poderosa esperança. Anote se você quiser. Jesus é o cumprimento da promessa, Jesus é uma potencial ameaça e Jesus é uma poderosa esperança. Em primeiro lugar, Jesus é o cumprimento da promessa. Mateus inicia o capítulo 2 contando que, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, e como a gente comentou na semana passada, Mateus faz questão de contextualizar isso historicamente. Ele está narrando um fato aqui, que ele nasceu nos dias do rei Herodes. Eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Quem eram esses homens? Eram astrólogos, mágicos, intérpretes de sonhos, que curiosamente em todos os lugares da Escritura comumente são retratados de forma negativa e geralmente condenados. E por que Mateus está então citando que esses homens vieram do Oriente, esses homens tão reprovados ao longo da Escritura, vieram do Oriente encontrar Jesus? Para provar que isso aqui de fato aconteceu. E deixe-me também destruir a infância de vocês aqui agora. Perceba que a Bíblia não fala em nenhum momento de que estes magos eram reis. Não há reis magos. Ou tampouco menção de que eram 3. A Bíblia fala de magos. Papai Noel também não existe. Tá? Então, assim, tem que fazer teologia a partir da Escritura e não a partir dos cartões de Natal que a gente compra. Esses magos, então, perguntam sobre o recém-nascido rei dos judeus, uma vez que haviam visto a sua estrela no Oriente e vieram adorá-lo. A notícia de surgimento de um novo rei abala, perturba e angustia o rei Herodes e toda Jerusalém, que se armam de cuidados e, no caso de Herodes, manda perguntar aonde nasceria o Messias. E a resposta, ele reúne sacerdotes e escribas, e a resposta daqueles homens joga a luz sobre a primeira verdade que nós queremos aprender aqui hoje. A de que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E entre todos os evangelistas, talvez Mateus é aquele que parece mais interessado em deixar isso muito claro. Um estudo panorâmico dos evangélicos, que se você deve fazer, vai te mostrar isso. Que Mateus escreve para judeus, com o intuito de mostrar a esses judeus que Jesus é o Messias esperado, que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. O capítulo 2, que a gente acabou de ler, tem nada menos do que 4 referências diretas, e eu tentei dar uma ênfase aqui na leitura, a profecias do Antigo Testamento, nos versos 6, 15, 18 e 23. E muitas outras referências indiretas, como nos próprios versos 1 e 2, que fazem referências a Isaías 63, que diz o seguinte: levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. As nações, os magos, se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor. A própria visita dos magos vindos do Oriente é uma confirmação de inúmeras passagens, dos Salmos, por exemplo, que apontavam para a extensão do reinado de Cristo. Salmo 86, 9, por exemplo, diz o seguinte: todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor. Todas as nações virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Não é exatamente isso que fazem os magos vindos do Oriente? E o fato, meus irmãos, de que Jesus seja o cumprimento dessas profecias tem desdobramentos e implicações não pequenas para a nossa vida hoje. E a primeira delas é que a gente precisa crescer no entendimento de que toda a Escritura aponta para Ele. De que toda a Escritura aponta para Cristo. No verso 15, por exemplo, quando
o evangelista faz referência à profecia, né, que fala que do Egito chamou meu filho. Mateus faz referência a Oséias 11. Depois você pode abrir se você quiser. Texto no qual Deus está falando sobre a nação de Israel. E Mateus está dizendo que essa profecia se cumpre em Cristo. E o que isso significa? Significa que Jesus é o verdadeiro Israel. Significa que o povo de Israel era uma sombra daquilo que Jesus haveria de realizar. E por que isso é importante? Porque nos ajuda a enxergar a Escritura como uma grande história, cujo eixo organizador é o próprio Cristo. Eu confesso a vocês que durante a minha adolescência, e talvez haja aqui entre nós hoje, adolescentes que estejam passando pela mesma luta. Quando eu era adolescente, eu tinha um grande conflito interno para tentar conciliar os dois testamentos. O Antigo Testamento me parecia muito diferente do Novo Testamento. Javé, Jeová, o Deus apresentado no Antigo Testamento me parecia diametralmente oposto a Cristo no Novo Testamento. Me parecia que até as lições do Antigo Testamento eram completamente antagônicas às lições que me eram ensinadas no Novo Testamento. Até entender que Antigo Testamento e Novo Testamento são apenas uma grande história, que aponta para uma só pessoa, Jesus Cristo. Para tudo aquilo que ele cumpriria de forma última. E quando a gente ganha essa dimensão, meus irmãos, toda narrativa bíblica ganha mais beleza, mais amplitude, mais contorno, mais cor e mais explicação. O Antigo Testamento não é uma série de histórias desconexas ou um compilado de lições morais que você precisa obedecer se você quiser ser salvo. Mas é a grande história de como Deus resgatou o homem pecador e está resgatando o homem pecador por meio do seu Filho. Vamos exemplificar isso. Jesus não é apenas o verdadeiro Israel, mas ele é o verdadeiro Adão. Porque enquanto Adão foi reprovado no teste do jardim, Jesus foi aprovado no teste do jardim. E assim como a desobediência de Adão foi imputada a nós, hoje a obediência de Cristo é imputada a todo aquele que nele crê. Jesus é o verdadeiro e melhor Abraão, que deixou a sua glória, a sua terra, o seu conforto, para criar para Deus uma nova nação. Jesus é o verdadeiro e melhor José, que foi traído e abandonado pelos seus irmãos, mas que hoje se assenta à destra do rei, oferecendo perdão a esses mesmos traidores. Jesus é o rei Davi, que sozinho e em fraqueza, com apenas 5 pedrinhas nas mãos, venceu o gigante da morte e do pecado e conquistou a salvação para o povo de Deus. Jesus é o verdadeiro templo. Jesus é o verdadeiro cordeiro pascal. Jesus é o verdadeiro sacerdote. Jesus é o verdadeiro profeta. Jesus é o verdadeiro rei. E como ele mesmo disse aos seus discípulos no caminho de Emaús, toda a lei e os profetas apontam para ele. Mas ainda mais, se ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, e se toda a Escritura diz respeito a ele, a gente precisa entender que o chamado por Mateus, rei dos judeus, o chamado pelos magos, rei dos judeus, é ninguém mais, ninguém menos do que o rei do universo, do que o Senhor do universo, do que aquele que chama estrelas pelo nome, do que aquele que me criou e te criou. E ao longo de sua vida, já homem crescido, Jesus em inúmeras oportunidades reclamou para si esses mesmos termos. Da boca desse homem saíram palavras como: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus afirmou categoricamente ter autoridade para perdoar pecados. Isso é loucura, porque a única pessoa que pode perdoar pecados é o próprio Deus. Se eu peco contra Daniel, por exemplo, Bochecha não pode me perdoar. É Daniel quem precisa me perdoar. Que autoridade tem alguém para perdoar pecados cometidos contra outros ou por outros? Só Deus pode fazê-lo. E Jesus clamou ter autoridade para perdoar pecados.
Jesus disse que ele e o Pai eram um e que quem visse a ele via o Pai. Jesus disse que antes de Moisés ele era. E por que isso importa, meus irmãos? Porque se Jesus de fato é quem ele diz ser, você não tem a opção de permanecer indiferente a ele. C.S. Lewis escreveu o seguinte: estou tentando impedir que alguém repita a arrematada tolice dita por muitos a seu respeito. Estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. Essa é a única coisa que não devemos dizer. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse não seria um grande mestre da moral, seria um lunático, no mesmo grau de alguém que se pretendesse ser um ovo cozido, ou então o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio, ou pode posternar-se aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas ninguém venha com paternal condescendência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e nem quis deixá-la. Ao que eu lhes pergunto, quem é Jesus para você? Como você reage aos reclamos do evangelista Mateus? Se Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, se Jesus é de fato quem a Escritura diz que ele é, quem nós cremos que ele é, tudo muda. O que o torna uma potencial ameaça para alguns, mas uma poderosa esperança para outros. E a gente chega ao nosso segundo ponto, a de que Jesus é uma potencial ameaça. E você pode estar se perguntando, mas como assim? Eu sempre ouvi falar que Jesus era o Salvador do mundo, que Jesus é amoroso, de que ele recebe a todos. Deixa eu te explicar, vamos tentar entender o contexto. O verso 2 nos conta que ao verem aquela estrela brilhando no céu, e sobre a estrela a gente pode conversar lá fora depois, porque se eu começar a falar sobre isso aqui, vira um comentário bíblico. O verso 2 nos conta que ao verem a estrela brilhando no céu, os magos do Oriente se dirigem a Jerusalém e perguntam sobre o recém-nascido rei dos judeus. E o texto nos relata que Herodes ficou alarmado. Herodes ficou perturbado, angustiado, seu coração se convulsionou. Quem era Herodes? Herodes, chamado Grande, foi nomeado rei da Judéia pelo Senado Romano em 40 a.C. Por volta de 30, para que a gente saiba quem é esse homem, por volta de 37 a.C., ele acabou, com a ajuda das forças romanas, com todos os que se opunham ao seu governo. Herodes era um homem rico, dotado politicamente e astuto o suficiente para permanecer nas graças das autoridades romanas. Ele era um construtor exímio, foi ele quem construiu o último templo, mas era um homem que amava o poder. Impôs impostos incrivelmente pesados sobre o povo e se ressentia com o fato de que muitos o consideravam um usurpador. E conta a história que em seus últimos anos de vida, Herodes, sofrendo de uma doença que aumentou a sua paranoia, tornou-se um homem extremamente cruel e, tomado por um acesso de raiva e ciúme, matou associados próximos, a pessoas próximas e a sua própria esposa, chamada Mariana. Ao ouvir sobre o possível nascimento do Messias, aquele homem procurou saber onde o Cristo deveria nascer. E chamando então os magos para uma reunião secreta, é isso que diz o texto, pede àqueles homens que lhe tragam informações precisas a respeito do menino, para que, tendo-as, ele também pudesse adorar ao nascido rei dos judeus. O texto continua e nos diz que os magos, guiados pela estrela, chegaram até a casa onde o menino estava. Então esse episódio, repare bem, não acontece no exato momento da manjedoura, é de um tempo depois. Chegaram até a casa onde o menino estava, se alegraram com intenso júbilo, é isso que diz o texto, e o adoraram. Mas não voltaram a Herodes, levando aquelas informações, por ordem do próprio Deus, que os ordenou ir por outro caminho. Logo depois, um anjo do Senhor aparece em sonho a José, dizendo-lhes que fugisse para o Egito e ficasse por lá. E qual era a razão? Herodes queria matar a Jesus. E no que diz respeito àquela reunião secreta com os magos, a verdade é que Herodes apenas estava se cercando de informações para poder armar um ataque contra a vida
de Cristo. O verso 16 expande essa informação e nos conta que, ao perceber que os magos não voltaram a ele com as informações e sentindo-se enganado pelos magos, aquele homem ficou furioso e mandou matar todos os meninos de Belém de 2 anos para baixo. Veja o nível de crueldade de Herodes. Ele manda que se cometa uma chacina e a gente vai entender agora o porquê. Por que tanta raiva contra uma criança? É muito simples, meus irmãos. O que acontece aqui, ou eles perguntam, o que é que acontece quando há no mesmo ambiente, ou numa mesma cidade, ou no mesmo país, 2 pessoas que reclamam para si o título de rei? Alguém vai ter que ceder. O nascimento do Filho de Deus, o nascimento de Jesus Cristo era uma ameaça direta ao reinado de Herodes, porque apenas um poderia ocupar o trono absoluto da Judéia. E a reação de Herodes, nesse sentido, é um retrato do coração de cada um de nós. Assim como a alma de Herodes, a nossa alma se perturba, se angustia e convulsiona ao simplesmente ouvir a palavra submissão. Nós odiamos com todas as nossas forças que alguém nos diga o que fazer. Nós odiamos ter que obedecer a quem quer que seja, quando a obediência não nos favorece. Nós odiamos que alguém seja maior do que nós, ou aparente ser maior do que nós. E a primeira relação na qual isso se manifesta é com o próprio Deus. Porque, como diz a palavra, nós somos por natureza inimigos dele. Paulo escreveu aos Romanos e diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Existe um impulso natural, inato no coração do homem, que diz: eu não quero Deus. Eu odeio a Deus. Eu odeio os reclamos de Deus acerca da sua soberania, da sua primazia. E ninguém, nem mesmo Deus, pode me dizer o que fazer. Nesse sentido, meus irmãos, a simples existência de Deus é uma ameaça às nossas ideias de que somos os senhores da nossa própria existência, os reis das nossas próprias vidas, e não são poucos. Isso tem acontecido cada vez mais. Não são poucos os que abandonam a fé cristã, quando seus desejos se chocam contra a verdade de Deus revelada na Escritura. Vocês sabem do que eu estou falando. O nascimento do Filho de Deus é uma ameaça porque no coração de cada um de nós existe um pequeno Herodes, querendo matar a Deus, querendo matar a Jesus para não ter que se submeter a Ele, para não ter que deixar o trono do próprio coração, como já foi falado aqui hoje pelo reverendo André. Isso só revela que esse grande rei Herodes, esses grandes reis que somos nós, não passam de meninos inseguros, violentos e temerosos quanto ao dia de amanhã. Alguém que faz cara feia quando não ganha o presente que quer. Alguém que anda constantemente ansioso, preocupado e arrogante. Alguém que se acha o centro do mundo. Alguém que deseja que o mundo gire ao seu redor e em função das suas necessidades e dos seus desejos. E sim, meus irmãos, entendam o que eu quero dizer. Em algum nível, certas lutas que nós temos e certos pecados que nós cometemos, como vontade de controlar tudo, manipulação, angústia, ansiedade, medo excessivo em relação ao futuro, preocupação, arrogância e agressividade, são apenas o resultado de um coração que deseja se manter no trono a todo custo. No coração de cada um de nós existe um pequeno Herodes querendo governar e ameaçando a tudo e a todos que parecem não aceitar este governo e se sentindo ameaçado e inseguro por tudo aquilo que confronte esse reinado. E sabe o que é mais engraçado? É que a gente tende a achar que existe apenas uma forma de tentar ser o rei da própria vida. A gente acha que aqueles que tentam ser os reis da própria vida, eles simplesmente abandonam a igreja e vão viver a vida como bem entendem.
Essa é uma meia-verdade. Há inclusive uma opção religiosa para fazê-lo. Você pode ser uma pessoa tão boa, tão moral, se comportar tão bem, confiar tanto nos próprios esforços, nas suas escolhas políticas, que você diz no fundo do seu coração que você não precisa tanto assim da graça de Deus. Que você é o seu próprio Salvador. Nós podemos usar a religião e a correção moral para ficar sobre esse trono, tentando colocar Deus na posição de ter que cumprir as nossas ordens, porque nós somos bons demais, justos demais, em vez de servi-lo incondicionalmente. Ao mesmo tempo, a gente pode fugir da religião, como muita gente tem feito, nos tornando agnósticos, ateus ou crentes nominais, e afirmando em alguns casos que não há Deus, mas de um jeito ou de outro, pela opção moral ou pela opção não tão moral, nós expressamos a nossa hostilidade natural ao senhorio do verdadeiro rei. O problema, meus irmãos, é que as reivindicações de autoridade de Jesus Cristo são definitivas e infinitas. E se você quiser ser um discípulo de Cristo, você precisa se submeter a Ele, incondicionalmente. Se você quiser ser um discípulo de Cristo, é Ele quem define os termos da jornada. O que diz a palavra? Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse achará. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, dia após dia, tome a sua cruz. E quem toma a cruz não vai para o trono. Quem toma a cruz vai para a morte. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. O reino de Deus é uma ameaça, um perigo a todos aqueles que não aceitam esses termos. E se você hoje se encontra assim, cuidado. Arrependa-se e creia no Evangelho. Ao que eu lhes pergunto mais uma vez, quem é Jesus para você? Ele é o seu rei ou ele é o seu súdito? Jesus é seu rei ou é seu súdito? Quando Jesus é nosso súdito, nós o moldamos e o encaixamos em nosso projeto de glória pessoal. Deus se torna um meio para os nossos fins. Deus é um ajudador, um coach, um guru, que nos auxilia no nosso processo de sucesso familiar, profissional, pessoal e amoroso. A Bíblia se torna pura e simplesmente um manual de orientação ou aquela caixinha das promessas que existia antigamente, que você recorre de vez em quando você precisa de um upgrade, de um renovo. A igreja se torna um costume, um hobby, uma tradição familiar, ou até mesmo um trampolim para influenciar pessoas, mostrar os seus talentos, conquistar respeito e ser servido. E a gente vem ao culto porque, afinal de contas, espiritualidade nunca sai de moda. Vir ao culto faz bem. Eu dou aquela energizada para seguir com a minha semana. E Deus se torna um coach. Quando Jesus é nosso súdito, Jesus não muda as nossas crenças, mas se encaixa nelas. E o que acontece então? A gente passa a desprezar aquelas partes da Escritura que não nos agradam. Falar em santidade, difícil demais. Amar o meu inimigo, amar quem votou no candidato errado, difícil demais. Perdoar, eu não, Deus. Separar um dia para o culto ao Senhor, aí já é demais, Senhor. Senhor, eu até gosto do Senhor. Mas sabe como é? Eu gosto mais de mim. Ao que eu lhes pergunto, o seu Deus, o Deus a quem você supostamente serve, te confronta? Você se sente confrontado ao ler a palavra de Deus? Você se sente confrontado, desafiado ao ouvir sobre os reclamos de Jesus? Sobre sua autoridade, primazia e divindade? E não me leve a mal, mas se isso não acontece, você não tem um Deus.
você tem um capacho. E o tempo todo, tudo isso aqui tem sido sobre você, não sobre ele. Quando nós temos um verdadeiro encontro com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, justamente pelo fato de ele ser o Rei, de ele ter mais glória do que nós, mais peso do que nós, tudo o mais passa a orbitar em torno dele. Quando temos um verdadeiro encontro com o Rei dos Reis, tudo na nossa vida se reorganiza em torno dele e do seu reino. As suas crenças, as suas preferências, os seus desejos, os seus afetos, tudo. Obediência se torna mais importante do que conforto. A glória dele passa a ser mais importante do que a sua glória. Ele não mais se adapta aos seus desejos, mas ele se torna o seu desejo maior. Ele não mais se adapta às suas prioridades, mas ele se torna a sua prioridade. Deus deixa de ser usado ou amado por aquilo que pode oferecer e passa a ser apreciado, desfrutado e temido. Deus passa a ser amado por quem ele é e não pelo que ele pode te oferecer. E esse episódio obscuro da violenta paixão do rei Herodes contra Jesus Cristo demonstra, meus irmãos, que muitos de nós temos tratado a Jesus como um súdito. Demonstra a nossa resistência natural, o nosso ódio às reivindicações de Deus sobre a nossa vida. E a pergunta, onde está o verdadeiro rei? É a pergunta mais perturbadora possível para gente como nós. É a pergunta mais perturbadora possível para o coração humano, uma vez que nós desejamos a todo custo e fazemos de tudo para permanecer no trono da nossa própria existência. Quem é Jesus para você? Seu rei ou seu súdito? Como seu coração reage quando a obediência à palavra de Deus te é custosa? Os reclamos de Jesus sobre a sua própria divindade são uma ameaça direta, uma potencial ameaça a todo aquele que se acha dono do próprio nariz, senhor do próprio destino, como diz o poema que usado por Mandela em Invictus. Só pode haver um rei na Judéia do nosso coração. Quem é o rei da sua? Mas, meus irmãos, Jesus não é apenas o cumprimento da promessa, e nem tampouco apenas uma potencial ameaça, mas Jesus também é, e aqui é uma boa notícia para nós, uma poderosa esperança para todo aquele que crê. Voltemos ao texto. Depois que os magos deixaram Jerusalém, o anjo do Senhor apareceu a José e disse que ele deveria levar sua família para o Egito, pelas razões que a gente já explicou aqui. Tempos se passam, e José e sua família, Maria e Jesus, passam algum tempo no Egito. E novamente o anjo aparece a José, indicando que ele deveria retornar a Israel, uma vez que Herodes, que era a principal ameaça à vida de Jesus, já estava morto. E o texto nos diz que José prontamente atende o pedido do anjo. Mas ao ouvir, talvez a caminho de Jerusalém, ao ouvir que Arquelau, que era filho de Herodes, estava reinando ali na Judéia, ele novamente sentiu medo de voltar para lá. É o que diz o verso 22. E nesse momento, então, Deus novamente aparece em sonho a José e diz a ele que ele deveria se estabelecer na região da Galileia. E José, então, se encaminha e vai morar e cria sua família numa cidade chamada Nazaré, como diz o texto, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas. E a gente precisa ter em conta ou em mente que Mateus aqui não está lançando informação a esmo. Nesse sentido, a gente precisa repensar e rever e acreditar na inspiração das Escrituras. Mateus tinha centenas, milhares de informações disponíveis. Ele escolheu mostrar que Jesus foi morar em Nazaré. Isso tem um significado teológico extremamente importante para nós. E o significado teológico dessa informação, fica mais claro para a gente quando a gente se lembra de João 1, no episódio do chamado de Natanael. Vocês lembram disso? Olha o que diz o texto, lá em João 1, de 43 a 46. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse, siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro.
Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. E Natanael então pergunta: pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Aquele fim de mundo, rosca seca talvez, algo semelhante. Pode alguma coisa boa sair de Nazaré? E a pergunta de Natanael revela muito a forma de pensar do israelita naquela cultura, que eu ouso dizer que é muito semelhante a como a gente pensa hoje. Entre Jesus e Herodes, há duas propostas completamente diferentes de se enxergar a vida. Enquanto Herodes era um rei rico, poderoso, amante do poder e do conforto, e ressentido contra todo aquele que o confrontava, Jesus foi um rei pobre, nascido e criado numa cidadezinha pequena e insignificante da região da Galileia. Enquanto Herodes desejava todo o poder do mundo, Jesus abriu mão de infinita glória, poder e conforto para se instalar num fim de mundo chamado Nazaré. E na Judéia daquele tempo, meus irmãos, todo mundo menosprezava quem vinha de Nazaré. Era um lugar atrasado. Era um beco sem saída. Mas o que o texto nos mostra é que o Senhor, na sua infinita sabedoria, providência, dispôs as coisas de forma que foi exatamente naquele fim de mundo, naquela cidade de onde não saía ninguém que prestasse, que o Messias cresceu, que o Salvador do mundo cresceu. E na vitória dos nossos tempos, todos menosprezam quem tem pouco ou nada a oferecer. Eu cresci aqui, eu sei como é. A nossa cidade ama gente bonita. A gente é uma cidade que está na beira da praia. A nossa cidade ama gente que tem corpos impecáveis. A nossa cidade valoriza gente inteligente. A nossa cidade valoriza gente bem-sucedida. Basta dar uma olhadinha no Instagram, e até quem não é bem-sucedido faz de tudo para mostrar que é bem-sucedido nas redes sociais. A gente valoriza gente que tem posse. A gente valoriza gente que tem bens. E se alguém que tem bens pode vir para a igreja para dizimar mais alto, melhor ainda. A gente valoriza gente que tem dinheiro, influência, status e poder. Nós amamos os grandes centros e nunca as periferias. Nós amamos os grandes currículos e as grandes credenciais. Mas o ensino bíblico, meus irmãos, nos mostra que Deus não apenas não age dessa forma ou não valoriza essas coisas, mas que Ele costuma agir da forma extremamente oposta. O Rei do Universo, o Salvador do mundo, aquele que chama as estrelas pelo nome, nasceu num estábulo e cresceu num fim de mundo chamado Nazaré. E a Bíblia inteira mostra isso. Esse padrão se repete em toda a Escritura, porque numa época em que filhos mais velhos eram exaltados e recebiam toda a parte na herança, eram mais valorizados do que filhos mais novos, por meio de quem Deus age? Abel, Jacó, Isaac. Numa época em que as mulheres eram valorizadas por sua beleza e sua capacidade de dar filhos aos seus esposos, quem é que Deus usa? Mulheres estéreis como Sara? Ou mulheres pouquíssimo interessantes como Lia? E é como se Deus estivesse dizendo: eu escolho Nazaré e não Babilônia. Eu escolho o filho que todo mundo despreza. Eu escolho aquele que ninguém quer, que ninguém ama. Eu sou o pai dos órfãos. Eu sou o esposo das viúvas. Por quê? Porque Deus só gosta de gente assim? Não. Meus irmãos, Deus está nos ensinando algo a respeito da própria salvação. Porque nesse mundo tem valor quem é forte. Nesse mundo tem valor quem é bonito. Nesse mundo tem valor quem é desconstruído. Tem valor quem tem a cabeça aberta.
Tem valor quem anda segundo os ditos e ritmos desse mundo. Mas o que Jesus está dizendo aqui, o que a palavra está nos dizendo, é que a salvação, a verdadeira alegria, pertence àquele que se sabe fraco, pobre e desamparado. Aquele que sabe que não pode contribuir para a própria salvação, para aquele que já perdeu tudo. Aquele que tem mãos vazias diante de Deus e que por isso mesmo pode receber alegremente o presente da salvação somente pela graça. Olha o que diz Paulo aos Coríntios. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês, pobres, desamparados, vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. E meus irmãos, no auge da história, no momento ápice da história, o próprio Cristo não apenas se encarnou, se tornou homem, mas encarna essa mensagem. E Jesus, ao contrário de Herodes, não subiu a um trono, mas a uma cruz. Ele não recebeu aplausos, mas escárnio, xingamento, deboche, cusparada. Ele não foi afagado, mas foi humilhado e desprezado. E sabem por quê? Por amor a mim e a você. Para se oferecer como substituto, Cordeiro Pascal, que expia os nossos pecados, que perdoa os nossos pecados. E sabem o que é mais incrível? É que na sua fraqueza, na sua morte, ele venceu o mais poderoso dos inimigos, a morte e o pecado, não por meio da força, não por meio da beleza, não por meio da riqueza, não por meio do status, mas por meio da sua humilhação. Para quê? Para que você hoje, atendendo ao chamado para se arrepender da sua vida autocentrada e crendo nele, possa desfrutar daquilo que os magos desfrutaram aqui. O que diz o texto? Versos 10 e 11. E vendo esses magos a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Olha como Mateus é redundante aqui. Se alegraram com grande e intenso júbilo. Ou seja, Mateus está falando de uma alegria que é superlativa. De uma alegria que independe se você tem milhares de likes no Instagram ou tem 0 likes. De uma alegria que independe se todo mundo te aplaude e valoriza ou se as pessoas te desprezam. Uma alegria que independe de circunstâncias humanas, diárias, cotidianas. Aqueles homens que reconheceram o reinado de Jesus, que reconheceram que Jesus de fato era o rei verdadeiro, e que se prostraram diante dele e o adoraram, experimentaram aquilo que estamos todos nós buscando aqui. Intenso e verdadeiro júbilo que nada nessa terra pode roubar. E que os ídolos que nós queríamos para nós nunca conseguiram nos oferecer, apesar de terem prometido. E meus irmãos, se você hoje, como aqueles magos, fizer o mesmo movimento, e reconhecendo a divindade de Jesus Cristo, reconhecendo que Ele é o Rei do Universo, se adorar diante dEle, se prostrar diante dEle, e o adorar como verdadeiro Rei do Universo, você pode experimentar. Isso aqui não é história da carochinha, isso aqui é fato, porque a palavra assim o diz. Você pode experimentar aquilo que aqueles homens experimentaram. Não mais medo, não mais angústia,
não mais perturbação, não mais ansiedade, não mais preocupação exagerada e excessiva quanto ao dia de amanhã, mas gozo verdadeiro, júbilo intenso e real. Ao que eu lhes pergunto, como é que você responderá à pergunta que eu já lhes fiz algumas vezes? Quem é Jesus para você? Seu rei ou seu súdito? O chamado para nós é: arrependamos-nos todos e creiamos no Evangelho. E a minha oração é para que você responda positivamente a esse chamado. Amém? Vamos orar?